Existe um jeito de perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo sem ter que escolher um ou outro. Eu vou te explicar como. Esse processo é um processo chamado recomposição corporal. Vem comigo que você vai entender. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like, aquela dúvida ou aquele comentário. Talvez esse seja o maior desejo de todas as pessoas. Recebo muito na minha clínica pacientes que querem as duas coisas ao mesmo tempo. Querem perder gordura, mas também querem ganhar massa muscular. Ainda mais com esse crescimento das canetinhas emagrecedoras, que são medicamentos que inibem o apetite, então fazem com que a pessoa tenha uma perda de gordura, um emagrecimento acelerado. E a grande preocupação é: vou emagrecer e vou emagrecer rápido? Será que a minha massa muscular ela vai acompanhar essa perda de gordura, esse emagrecimento? Se você não souber o que fazer, é bem provável que não. E aí, boa parte dessa perda de peso acaba sendo também de massa muscular. Antes da gente se aprofundar um pouco mais no assunto, é importante a gente entender que o músculo, muito mais do que um fator estético, muito mais para te deixar bonitinho com o abdômen sarado, músculo é saúde. O músculo ele te dá autonomia. Oh my God! Wow! Você só consegue aos 80 anos levantar de uma privada, é isso mesmo, sozinho, porque você tem massa muscular. E talvez, agora, ainda novo, você não pense nisso. Mas lá na frente, isso provavelmente vai ser um fator que vai te fazer lembrar todos os dias do porquê que você não foi atrás de conquistar a sua massa muscular. E chega um momento em que, muito mais do que pensar em ganhar massa muscular, a gente tem que pensar em preservar. Antes de pensar em ganhar, pense em parar de perder massa muscular. E a sua dieta é um dos pilares que vai ajudar e colaborar muito com esse processo. Então, conquiste os seus músculos. Primeiro vamos entender o que é recomposição. Se existe recomposição, existe composição. Então, o que compõe o nosso corpo? Gordura, massa livre de gordura, músculo, ossos. Isso tudo somado é a composição do nosso corpo. Então, primeiro, para entender se você vai perder gordura, ganhar massa muscular ou fazer os dois ao mesmo tempo, você tem que entender sobre essa composição. Hoje, qual que é o meu percentual de gordura? Hoje, qual que é a quantidade de massa muscular que eu tenho no meu corpo? Qual é a quantidade de água que eu tenho no meu corpo? É importante fazer uma avaliação, até para a gente poder entender, dentro dessa recomposição, o que é um foco maior? A perda de gordura ou o ganho de massa muscular? Isso pode ser feito através de avaliações. Então você pode fazer isso através de uma DEXA, de uma bioimpedância, através de um adipômetro, que são aquelas pregas. É importante ter uma ideia, ter uma noção. Gosto muito de medidas também. Conforme você vai perdendo gordura e ganhando massa muscular, essas medidas em centímetros, elas vão sofrer alteração, nem sempre é peso. Se você quer fazer uma recomposição corporal, desapegue do peso. Por quê? O peso total da balança. Subi na balança, estou com 70 quilos. 70 quilos não são 70 quilos de gordura. 70 quilos é uma soma dessa composição do meu corpo. Então, dentro desses 70 quilos, eu tenho músculo, eu tenho água, eu tenho estrutura óssea, eu tenho gordura. Tudo isso compõe o meu peso total. Logo, vocês já conseguem entender que se eu ganho massa muscular, o meu peso total, ele pode alterar. Porque a minha massa muscular, ela tá dentro dessa composição dos meus 70 quilos. Usando aqui o nosso exemplo. O primeiro passo é desapegar do peso total e fazer uma avaliação para entender sobre a minha composição corporal. A recomposição começa a partir do momento que eu entendo sobre a minha composição. A dieta para recomposição corporal vira um estilo de vida, onde nutrição e treino precisam caminhar lado a lado. Eu estou querendo dois objetivos ao mesmo tempo. Então, dois caminhos eu preciso seguir. Nutrição. A dieta entra como um fator determinante para a perda de gordura. Treino. O treino entra como um fator determinante para o meu ganho de massa muscular. Não existe ganhar massa muscular sem treino. Não existe perder gordura sem dieta. Muito importante, ganhar massa muscular te ajuda a queimar calorias.
Um músculo trabalhando, crescendo, vai mexer no seu metabolismo de uma forma positiva, fazendo com que esse metabolismo trabalhe mais, funcione mais e assim colabore com a perda de gordura com o seu emagrecimento. Existem alguns indivíduos que vão ter mais facilidade com essa recomposição corporal. Vamos ver se você está entre eles. Vamos lá. 1. Indivíduos sedentários. Iniciantes. Aquela pessoa que está há um tempão ou basicamente nunca fez nada na vida e de repente ela resolve começar a praticar uma atividade física, ainda que não se preocupe tanto com a dieta. Essa pessoa, por ela não fazer nada e por muitos anos não ter feito nada, o treino é um estímulo muito novo para o corpo dela. Esse estímulo é potencializado justamente pelo corpo nunca ter lidado com esse tipo de estímulo. Essa pessoa, ela tende a ganhar massa muscular com muito mais facilidade. Será que você é uma dessas pessoas? Se você não for, tá na hora de começar. O primeiro quilômetro, que é quando você começa, é o quilômetro onde você vai colher mais benefícios. Você já começa em vantagem. Você vai começar em um mês, você já vê músculo crescendo, você já vê gordura caindo, porque o seu corpo vai se assustar com esse novo estímulo e vai responder de forma muito positiva. 2. Pessoas que estão com sobrepeso, obesidade. Por quê? Essas pessoas têm um acúmulo de gordura muito grande no corpo. A gordura é uma fonte de energia e é uma fonte de energia que pode ser utilizada na construção do músculo. Ou seja, essa pessoa pode fazer um déficit calórico maior para perder gordura, porque ela tem muita energia estocada para poder alimentar esse músculo. Acima do peso, num grau alto de obesidade, no percentual de gordura muito alto, começando agora, você vê as coisas acontecerem muito mais rápido. Sua perda de gordura vai ser muito mais rápida, o seu ganho de massa muscular vai ser muito mais rápido, ou seja, você tem vantagem quando a gente fala em recomposição corporal. 3. A tal da memória muscular existe sim. Indivíduos destreinados, ou seja, pessoas que em algum momento da vida treinaram de forma consistente, fizeram uma pausa e voltaram a treinar. Isso é muito comum, por exemplo, atletas quando estão num período de lesão ou pessoas comuns, mas que em algum momento da vida já tiveram um volume legal, uma intensidade legal de treino de forma frequente, constante, deram uma pausa e voltaram. Essas pessoas, quando elas voltam a treinar, ainda que também não sigam uma dieta super à risca, essas pessoas vão ter uma facilidade maior em perder gordura e ganhar essa massa muscular. 4. Sabe aquela pessoa que treina fofo? Treina fofo. De repente você pode até ser essa pessoa com você mesmo que eu tô falando. Treina fofo, até treina um tempinho já, mas assim, vai lá, faz mais ou menos. Aí essa pessoa resolve fazer um ajuste na dieta. Consumo proteico mais adequado, quantidade de carboidrato mais adequado. Ela dá uma atenção maior ali pro consumo de fibras, ela passa a beber mais água. Mesmo treinando fofo, só em ajustar a dieta, essa pessoa já pode ter uma melhor recomposição corporal. Também pode ser um cenário mais adequado para ganhar massa muscular enquanto está perdendo gordura. Agora, existe uma turma aí que vai ter um pouco mais de dificuldade em fazer essa recomposição corporal. E essa turma é justamente aquela que já treina há bastante tempo e que treina certinho. Esse indivíduo, ele já está dando esse estímulo de treino e de uma dieta minimamente boa há bastante tempo. Então não existe novidade aí para esse corpo. Essa pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade sim para fazer essa recomposição corporal. Pois, quanto mais treinado nós somos, menos treináveis nos tornamos. Vamos então ao passo a passo do que é muito importante para fazer essa recomposição corporal. 1. Vamos começar por ele. Treino de força. Inegociável. Não existe ganho de massa muscular sem treino. E é muito importante que esse treino ele passe por períodos de modificação. Não vai adiantar você ficar para sempre fazendo agachamento com 10 quilos. Num primeiro momento, se você é aquela pessoa lá sedentária, agachar com 10 quilos vai ser um baita estímulo. Até porque você não estava fazendo nada. Mas chega um momento que o seu corpo vai se acostumar. Então trabalhar com sobrecarga progressiva é muito importante. Nenhum suplemento, nenhuma dieta vai fazer com que você ganhe massa muscular sem de fato você tá dando para o seu corpo esse estímulo do treino. 2. O principal objetivo, ele tem que estar muito bem definido, porque isso vai ajudar muito a você entender qual caminho seguir. Vamos lá, se você é uma pessoa que está com percentual de gordura baixo, o que seria um percentual de gordura baixo?
Homens, de 8 a 12%. Mulheres, de 16 a 22%. Isso é considerado um percentual de gordura baixo. O seu foco pode estar mais em ganhar massa muscular. Aí você vai fazer uma dieta onde a quantidade de calorias pode estar mais alta. Aquilo que a gente chama de superávit ou bulking para algumas pessoas. Se o seu percentual de gordura está um pouquinho mais elevado, então homens aí com percentual de gordura acima de 13, 14%, mulheres com percentual de gordura acima de 22%, entre 22 e 25%, o seu foco deveria ser perder gordura. Se você é essa pessoa que o mais importante nesse momento é perder gordura, mas tem esse objetivo também do ganho de massa muscular, a ideia é que você não faça um déficit calórico muito alto. Pense aí em um déficit calórico de 200, 300 calorias no máximo, para que você consiga ter um suporte vindo da alimentação, para conseguir fazer um bom treino de força e alimentar esse músculo, para que esse músculo possa crescer, mesmo você estando em um déficit calórico, o que vai facilitar a sua perda de gordura. A proteína é muito importante porque ela tem um papel crucial no ganho de massa muscular. A proteína também vai ajudar a acelerar esse metabolismo, ela tem um efeito térmico muito interessante, então o meu corpo ele tem mais trabalho para fazer a digestão de proteína. Então acaba que ele vai ter que funcionar melhor e mais acelerado para fazer essa digestão, e isso vai ajudar na perda de gordura. Pense em uma quantidade de proteína de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso. Vou dar um exemplo, se nós fôssemos usar 2 gramas de proteína e você é uma pessoa com 60 quilos, 60 vezes 2, 120 gramas de proteína ao longo do dia. 120 gramas de proteína não são 120 gramas de frango. Nós temos ali em 120 gramas de frango uma média de 35 gramas de proteína. Fracione essa proteína ao longo do dia. Coloca um pouquinho no café, coloca um pouquinho no almoço, coloca um pouquinho no lanche, um pouquinho no jantar. Com esse estímulo, você otimiza esse ganho de massa muscular enquanto perde gordura. Antes de continuar aqui com esses pontos importantes para que essa recomposição aconteça, já deu seu like no vídeo? Já se inscreveu aqui no canal? Já mandou esse vídeo para pelo menos 3 amigos que também estão cheios de dúvidas em relação a esse assunto? Se não, faça isso agora. Outro ponto muito importante, diminuir o consumo de processados, ultraprocessados e açúcar. Se você estiver treinando, e treinando bem, com frequência, com constância, a massa muscular vem. Mas quanto mais limpa essa dieta, menores as chances de você ter acúmulo de gordura. Isso é muito importante. Principalmente vocês, que são aqueles homens ou aquelas mulheres que estão com o percentual de gordura mais baixo e vão ter um foco maior no ganho de massa muscular, então vão estar comendo um pouquinho mais, vão estar ali no superávit, bulking. Tome muito cuidado com o alto consumo desses alimentos. Por quê? Você vai ganhar massa muscular, mas você vai provavelmente ganhar gordura, acumular gordura junto, porque a sua dieta não está com uma boa qualidade. Ela está com uma quantidade alta, mas ela não está com uma boa qualidade. Então, diminuir o consumo desses alimentos é extremamente importante para que essa recomposição de fato aconteça. Sono. Impossível falar em recomposição corporal e não falar sobre o sono. O sono é uma peça fundamental para tudo que nós falamos até aqui. É durante esse período do sono que a mágica acontece. O seu músculo cresce enquanto você dorme. Você vai lá treinar, você faz a sua dieta, mas é durante o seu período de sono que esse músculo está crescendo. Além do mais, nós temos hormônios que são estimulados nesse período, que são extremamente importantes para o seu emagrecimento, para a sua perda de gordura e sua preservação de massa magra. Então, se você não olhar com cuidado e com carinho para esse pilar, você pode ter os seus objetivos praticamente travados. E por último, suplementos. Sim, alguns suplementos podem colaborar com esse processo. O Whey Protein, que vai ajudar a bater a meta de proteína, que é um macronutriente extremamente importante, como falamos aqui, e a creatina, que tem como objetivo principal aumento de força, o que vai ajudar no ganho de massa muscular e também na preservação dessa massa muscular, agindo também na recuperação. Não preciso nem falar que é importante que você beba água para que tudo isso aconteça, né? Acho que esse assunto a gente não precisa nem se aprofundar. Resumindo então aqui o nosso vídeo, é sim possível perder gordura enquanto ganha massa muscular. Antes disso, você precisa entender sobre a sua composição para que exista uma recomposição
Cuide da sua dieta, o treino é extremamente importante, alguns suplementos podem ajudar, algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras pessoas vão ter mais dificuldade, mas sim, você pode fazer uma recomposição corporal e atingir não somente a saúde, mas aquele corpo que você tanto deseja. Stop it. Get some help. E para finalizar, só reforçar aqui, não deixa de dar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal. Vai ter muito mais vídeo como esse, muito conteúdo de forma simples, direta. Meu objetivo principal aqui é te ajudar. Eu quero que você saia desse vídeo aqui entendendo tudo o que eu falei. De verdade, que você saia daqui e consiga explicar tudo o que eu te falei para o máximo de pessoas que você puder. E eu espero de verdade que eu esteja conseguindo atingir esse objetivo. Nos vemos logo mais no próximo. Tá louca. É de quanto em quanto tempo que pousa avião e decola? Eu não faço ideia, você que voava, não eu. Deus do céu, eu tô com a impressão que é de 5 segundos. Eu vou te falar, acho que de manhã é pior. Não, vamos de novo. Gente, é a coisa mais simples, eu tô errando.